Olá pessoal, estamos aí dando início à aula 20, já praticamente quase com as cortinas do nosso curso se fechando. Estamos aí muito entusiasmados com a transmissão de muito conhecimento, muito conteúdo, que eu tenho certeza absoluta, diferente. Quando você procura alguma coisa sobre mudanças, por exemplo, organizacionais, a pessoa fala só sobre aquilo, com o viés administrativo. Quando você procura sobre cultura organizacional, ou então você foca somente em liderança. Nosso curso de liderança de alta performance, de liderança eficaz, eu juntei isso tudo aí. Então agora nós vamos na aula 20 falar das mudanças organizacionais. Mas antes da gente iniciar a aula 20, eu vim hoje para essa aula com uma camiseta especial aqui. Eu não sei se dá para ser visto, aqui é o segundo BPE. Eu sou motociclista, é uma homenagem à minha unidade. Eu comandei este quartel em São Paulo nos anos de 2012 e 2013 e tenho diversos ex-liderados, ex-subordinados que hoje, em realidade, eram e hoje são ainda grandes amigos. E aí o meu agradecimento ao segundo BPE, essa unidade de elite do Exército Brasileiro. A Polícia do Exército é uma das tropas mais especializadas que tem dentre as tropas do Exército. Então fica aí a minha gratidão à PE. Eu comandei uma companhia de PE em Campo Grande e comandei o batalhão aqui na cidade de São Paulo. Muito bem, vamos deixar as emoções de lado e prosseguir com a aula 20, onde iremos falar sobre mudanças organizacionais. Nessa aula nós vamos falar sobre o conceito, a definição de mudança organizacional, que na verdade é um conceito fácil, mudança organizacional. Então, é quando as organizações promovem mudanças, alterações. Aí vamos falar exatamente em detalhes. Razões para a mudança, por que ela tem que acontecer, quando ela ocorre. E áreas que ocorrem mudanças dentro da empresa. Normalmente, essas áreas que são as causas da necessidade de se realizar as mudanças. Então vamos ver ali, mudança organizacional. O que é mudança organizacional? Vamos verificar aqui, ó. É quando uma empresa muda seus processos internos para atingir certos objetivos. Muitas vezes, ela precisa mudar um sistema de compra, ela precisa mudar um sistema de recrutamento. Tem empresas que eu conheço hoje, que eu já prestei consultoria, que a empresa tinha um escritório ou tinha pessoas do RH que faziam seleção e recrutamento ou a atração e recrutamento, e hoje eles terceirizam isso. Então houve uma mudança dentro de uma estrutura da empresa voltada para recrutamento de pessoal. Então, mudança, né? Uma mudança pode ser também de sede, uma mudança física, vai gerar mudança no inventário, mudança no patrimônio da empresa. Quando qualquer organização muda os seus métodos operacionais, suas tecnologias, estrutura organizacional, né? A estrutura organizacional pode ser a estrutura física interna da empresa, sua mobília, os seus layouts dos escritórios, da TI, da sala do diretor, sala de contadoria, tesouraria, etc. E pode ser a estrutura física, o prédio, o local. Uma hora a empresa está numa casa, outra hora vai para um andar de um edifício de condomínio, edifício comercial. Então, mudança organizacional. Então, quando qualquer organização muda essas coisas, toda a sua estrutura ou as suas estratégias, bem como as consequências dessa mudança, tem alterações sobre a empresa. É óbvio, isso é muito claro. As pessoas falam assim, minha empresa mudou de lugar, como se fosse uma coisa muito simples. Mudar de um lugar, mudar de sede, mudar de endereço, já gera uma bagunça grande demais para o empresário, para o dono da empresa, para a liderança. Por quê? Porque vai mudar instalações telefônicas, redes de computadores, isso altera os contratos, os e-mails com fornecedor, com comprador, com clientes. Então, toda mudança, de algum modo, ela é traumática para a organização, ela é traumática para o escritório, para a equipe, para a vida pessoal. Eu tive mais de 20 mudanças em toda a minha vida, inclusive mudando para fora do país. Vocês não têm noção dos transtornos que isso causa para a nossa vida. Você perde objetos, você perde material, muitas vezes você tem que deixar materiais para trás, porque o novo local para onde você vai não cabe tudo que você tem. Então eu mesmo atualmente, eu vim da Polônia para o Brasil, eu estava em missão trabalhando antes de eu me aposentar,
e eu tinha muito material. Eu tenho uma biblioteca muito grande, mas morando em São Paulo atualmente num apartamento, eu tive que deixar muita coisa em depósito. Então a minha biblioteca ficou muito resumida. Então são situações que as mudanças provocam nas nossas vidas. A mudança organizacional geralmente ela ocorre em resposta ou como consequência de pressão externa ou interna. É óbvio, alguma coisa, alguma onda se mexeu, algo aconteceu, seja positivo, seja negativo, que ocasionou a mudança. Então, todo esse processo, todo esse movimento, todo esse arcabouço de situações, de normativas, de regras, de prazos, de atribuições, quem vai fazer o quê, dentro do conceito de mudança organizacional, nós chamamos de gestão de mudança. Por quê? Porque é um processo pesado, não é um processo fácil, então é conhecido como gestão de mudança. Regras para as mudanças, razões para as mudanças, organizacionais, ou seja, quais as causas, o que pode levar a uma mudança organizacional. Por exemplo, o clima econômico. O clima econômico, ressalta-se, não é somente o do país. Às vezes o país está quebrando e a empresa tem que mudar. Ela perde clientes. Veja o que aconteceu na pandemia. Quantas empresas sofreram mudanças organizacionais por conta do clima econômico? A empresa diminuiu o seu número de clientes. Algumas empresas deixaram de ter fornecedor porque o fornecedor não podia fazer entrega ou não podia trabalhar. Então, o clima econômico, seja exterior à empresa, que é o do governo, que é o do país, seja o interior, muitas vezes a empresa está gastando muito mais do que está arrecadando, isso acaba provocando mudanças dentro da organização. Demandas do consumidor e o comportamento de compra. Por exemplo, com a pandemia, o bom da pandemia, ela tem os lados, a maioria das coisas foram muito ruins, mas tem coisas positivas, né? Ela transformou muitos hábitos nossos. E uma das coisas é que a pandemia despertou muito o comércio eletrônico, né? O e-commerce, as pessoas compram pela internet hoje assim, de uma maneira quase que insana, sem pensar. Clica lá no Mercado Livre, já aconteceu comigo muitas vezes, precisando comprar um item, já estava logado, vai lá, clica, comprei, acabou, está comprado. Dia seguinte está entregue. Então, essa mudança de comportamento, né, de comportamento do mercado, por exemplo, das compras online, promoveram mudanças em diversas empresas. Muitas empresas que jamais imaginavam que venderiam pela internet tiveram que rapidamente contratar profissionais de internet para se adequar à nova sistemática, ao novo desenho que se formou nesse mercado, senão ia perder o passado, alguém viria e iria atropelar. Tá? E a demanda do consumidor, exatamente porque o consumidor agora quer, eu quero comprar online, você que está fazendo esse curso quer comprar online, então a demanda é eu que dou o preço, eu que dou a velocidade na questão comercial. Eu como cliente, né? Novas tecnologias. Hoje as empresas, elas podem se valer de aplicativos, elas podem se valer de softwares. O preço dos softwares se reduziram muito ao longo dos anos. Então, com o advento dessas novas tecnologias, as empresas tiveram que se remodelar. Então, essa aula de mudanças fica até fácil de vocês entenderem tamanhas as possibilidades de exemplos reais que eu tenho para passar para vocês. O mercado competitivo, alguém tem dúvida? Esse aqui está ligado com esse aqui, ó. Você tem produto que 10 fornecedores entregam o mesmo produto com a mesma qualidade. O que acontece? Eu como comprador, tenho que me adequar. Qual que eu vou comprar? O que é mais perto, o que entrega mais rápido, o que deixa a mercadoria armazenada lá em company, na empresa dele, ou no depósito, ou no storage, ou ele tem um parceiro que faz entregas rápidas, aí eu ligo, já me entrega. Então, o mercado competitivo, ele provoca mudança, ele força os empresários, a liderança empresarial, a se adequar, a se ajustar, e com isso muda. Regras e regulamentos, né? Toda política, toda regulação que vem externa do governo provoca mudanças. Um exemplo agora extremamente prático, que todos vocês certamente já ouviram, a Lei Geral de Proteção de Dados.
ela já foi publicada há cerca de 2 anos, mas começou em agosto agora de 2021 a multar. Então veja, quando você começa a multar, começa a doer no bolso das pessoas, as pessoas têm que se readequar. Então, o que teve de mudanças organizacionais nas empresas para se adequarem à LGPD ainda está tendo. Muitas empresas estão caminhando para essas mudanças aí. Regulações diversas, né? Empresas que fabricam materiais na área de saúde têm regulações da Anvisa. Quando muda alguma regulação da Anvisa, muda a estrutura da empresa. Empresas do mercado aéreo, por exemplo, empresas de logística, muda o preço do combustível, muda a norma de preço, muda-se, as empresas passam a combinar transporte, passam a combinar frete para economizar. Então, todos esses elementos aqui, eles provocam mudanças organizacionais. Áreas dentro das empresas em que essas mudanças mais geram reflexos, ou áreas, digamos assim, onde você tem que de fato promover a mudança para que tudo seja readequado e redesenhado. Primeiro, se eu mudei uma política governamental, exemplo, LGPD, eu tenho que mudar a norma da empresa, código de conduta, código de ética. Então, é a área da empresa que trata das políticas e os acordos legais, contratos, por exemplo, tem que ser alterados. A estrutura organizacional, por exemplo, nós temos as empresas hoje tendo que ter uma estrutura de gestão de riscos, uma estrutura de compliance, coisa que há 4, 5 anos atrás não se tinha. Muitas empresas ainda não têm, só que precisam se readequar e criarem essa estrutura, ainda que colaboradores acumulando em suas funções. O importante é a alteração. Então, vejam, é uma área que mudou-se a lei do país, gera uma mudança organizacional estrutural dentro da empresa. Processos, né? Os processos, além de efeitos de regulação externa e outros, eles estão em constante mudança. Antigamente, eu peguei uma época, por exemplo, que para controlar o inventário, o patrimônio da União, nos quartéis, por exemplo, se usava fichas de papelão. Aí tinha que ter uma ficha que centralizava o controle das outras fichas. Não tinha computador, era feito na máquina. A partir dos anos 90, aquelas fichas passaram a ser inseridas no computador. Hoje, a evolução é muito grande. As empresas pegam esses codificadores de código de barra, leem a mercadoria, o bem imóvel que seja, está tudo gerenciado na nuvem e facilitou muito esse controle patrimonial. Ao criar novas tecnologias, eu tenho que mudar o processo interno da empresa. Então, seja processo de compra, de venda, de armazenamento, de entrega, de segurança, processo de gestão de risco, de prevenção. Pessoal. Ora, quando eu mudo a estrutura, eu mudo o pessoal. O RH está sempre se redesenhando, né? Com a pandemia, muitas empresas tiveram que demitir muita gente, as escolas, as universidades privadas tiveram que demitir muita gente. E é muito comum hoje, a gente ouve essa expressão de turnover, né? Turnover é a troca de pessoas, chega e vai embora da empresa. Então, isso tem sido muito frequente e as empresas precisam se readequar. Então, elas estão em constante mudança para se adequar a esse quesito que é pessoal. Cultura da empresa. E nós tivemos uma aula específica de cultura organizacional. Então, a cultura da empresa, ela tem que se alterar. Eu vou dar um exemplo para vocês. Hoje é muito comum dentro das empresas, nós vemos muito isso no mercado brasileiro, se falar em diversidade, em igualdade. Por quê? Porque isso aí veio alterando a cultura do grupo social e, ao mesmo tempo, ele altera a cultura interna dentro das empresas. Produtos. Ora, os produtos, eles passam a ser sofrer a necessidade de mudanças de acordo com o consumidor. O consumidor, uma hora, quer um produto mais barato. À medida que esse consumidor passa a ter um maior poder aquisitivo, ele já quer produtos mais refinados. Então, com isso, força com que a empresa altere também o seu sistema de produtos. Outra coisa, os produtos, fisicamente falando, antigamente as televisões eram caixas quadradas gigantes com globos atrás. Hoje, quase uma estreitura, estreitas como um papel. Então, assim, a tecnologia fez com que houvesse mudanças tremendas quanto aos produtos. O conhecimento. Ora, o conhecimento, eu já falei nesse curso,
falei exaustivamente no curso de risco, conhecimento é poder. Então, o conhecimento, ele tem que estar sendo reciclado constantemente. Eu, por exemplo, defendo que as empresas têm que ter um escritório de inteligência estratégica, um escritório de pesquisa. Aí a pessoa fala, mas eu vou investir nisso. Você pode pegar alguém e fazer acumular a função se for necessário, mas é importante a busca do conhecimento. Tanto que as empresas que detêm determinados conhecimentos muito específicos, pontuais, estão sempre saindo, estão sempre arrancando na frente. Tecnologia. Isso aqui está muito fácil de entender. Tecnologia toda hora está mudando. Toda hora agora a gestão documental, as empresas, especialmente as multinacionais, jogam tudo para a nuvem, com criptografia, com protocolos em criptografia, referências cruzadas. Hoje tem assim, tantas alterações na gestão, nos controles, os chamados KPIs, que sejam para controlar o RH, os bancos de dados para controlar pessoal, controlar material, controlar patrimônio. Toda hora muda, toda hora se aperfeiçoa. Então a tecnologia dentro da empresa sofre mudança organizacional a todo tempo. E assim, diversas outras áreas da empresa, quando há necessidade da mudança, reflete internamente todas as áreas praticamente da organização. Então, eu quero focar o seguinte, essa é a hora de mudar. Você é um líder de alta performance, está se preparando para isso, você não pode ter medo da mudança. A mudança não pode gerar ansiedade, não pode gerar muitas expectativas assim que tiram o seu, até você para de dormir, tira o seu sono. Não, é hora de mudar, nós não temos mais para onde correr. Veja aqui, ó, esse quadrinho, ele apresenta aqui, ó, questão ambiental. Não tem o que fazer hoje, né? A otimização do processo de fabricação, ó, o e-business, que é o e-commerce. Você pede, você vende, você compra tudo no smartphone. Né? A gestão cooperativa de produção, hoje é muito comum a expressão colaborativo. Questão da qualidade, aqui tem uns slotzinhos, né? Você hoje, em um chip de 1 centímetro, você coloca ali 64 gigabytes. Quando eu comecei a ver computadores, era um disquete que não colocava 2 megas. Então, a hora da mudança é agora. Se a gente não acompanha, a gente é atropelado por aqueles que enxergam e acompanham as mudanças. Aqui eu coloquei essa tela só para você aqui observar os aplicativos. Ó. Expedia, que é de viagem, ó, Airbnb, que é hospedagem, Uber, que é dos carros, para o EasyJet, que é preços baixos de voos, e assim vai, que é o Booking, que é hotelaria, Kayak, que é de viagens também. Você compra aqui várias passagens aéreas, você consegue comparar preço. Então o mundo está no seu smartphone. Então você que é um líder, você que tem sua equipe, você é um supervisor, coordenador, não interessa o nível, você está aqui fazendo esse curso para se aperfeiçoar, para crescer. Então se tem uma coisa que você precisa colocar na tua veia, no teu sangue, eu tenho que estar preparado para as mudanças. É hora de mudar. Está aqui, ó. Aplicativos como Airbnb e Uber alavancam a economia compartilhada. Então o cidadão ficou desempregado, não precisa ter PJ, apesar que muitas vezes os governos tentam colocar o controle. A ideia não é essa. Ele pega, vai lá, se cadastra no Uber, no dia seguinte ele está levando o seu vizinho, o cidadão. Então tudo isso faz reduzir custos. É óbvio que a empresa também tem a sua visão capitalista, sua visão para ganhar, mas tudo isso faz reduzir o custo. A economia fica compartilhada e melhora todo o ambiente econômico da sociedade. Então, um desenho aqui para mostrar a cara de alguns líderes, né? Quando fala em mudança, bate essa cara de desânimo. Mas nós não podemos perder o momento, perder a oportunidade de enxergar que agora é a hora das mudanças. Inclusive, ainda saindo da pandemia, estamos vivendo momentos ainda de expectativas. Eu digo para vocês, essa é a hora da mudança. Essa aqui é uma frase que eu sempre carrego nos meus cursos, palestras, treinamentos. Ao chefe não cabe ter medo das ideias. Olha que coisa fantástica. Nem mesmo das ideias novas. É preciso, isso sim, não perder tempo, implementá-las e realizá-las até o fim. Essa é a frase do Marechal Castelo Branco. O Marechal Castelo Branco, ele combateu na Segunda Guerra Mundial,
ele estudou na França, foi aluno de destaque nos cursos que ele fez na França e foi o primeiro presidente dos regimes militares que nós tivemos no Brasil. Essa frase é fantástica. Você que é líder não pode ter medo de ideias novas. Eu estou passando esse curso o tempo inteiro falando disso. Ouça o seu liderado, ouça o seu chão de fábrica, ouça as pessoas que trabalham ao seu lado. Elas querem contribuir, elas estão ávidas em ajudar, elas estão com a expectativa de serem ouvidas e serem valorizadas. Então o chefe não pode ter medo, o líder não pode ter medo de ideias novas. Você tem que pegar a ideia nova, implementar e levar até o fim. Isso é importante. Mas aí nem tudo é fácil, nem tudo são flores. Mudar não é fácil. Eu entendo, você talvez já tenha pensado isso. Poxa, a aula é interessante, é técnica, são conhecimentos específicos, mas mudança é traumático. Mudar não é fácil. A mudança vai exigir decisões e escolhas difíceis. Primeiro, eu tenho que sair da zona de conforto, senão eu não mudo. A empresa quer crescer, ela vai ter que mudar. E para mudar, sai da zona de conforto. Eu tenho um amigo empresário em São Paulo, ele tem potencial para conquistar mais 100% dos clientes que ele tem hoje. Ele diz assim, não, eu estou bem, não quero ganhar mais, está tudo muito bem. Então, não quer sair da zona de conforto, não vai mudar. Olha que interessante isso aqui, ó. A gente tem medo de mudar, não tem? Tem ansiedade, tem insegurança. Torne o medo e a insegurança seus aliados. Encare a mudança como um desafio. Ao invés de você usar o medo e a insegurança como muros que crescem todos os dias à sua frente, você os encara como aliados. Olha, vocês estão do meu lado para me empurrar. Medo e insegurança não vão me segurar. Pelo contrário, vão me empurrar. E aí você os tem como aliado. Busque novas possibilidades. Está difícil? Está complicado? Precisa mudar e não tem como? Descubra novos caminhos, pesquise, busque o benchmark, que é o exemplo de outros parceiros. Faça pesquisas na internet, estude um outro idioma, faça pesquisas em inglês. Ou seja, encontre uma luz, encontre uma rota. Né? Eu sempre disse isso aos meus liderados. Sempre vai existir um caminho mais fácil em um processo. É que nós ainda não sabemos qual é esse caminho. Mas vai existir. E isso, a vida vem provando isso. A cada hora nós descobrimos modos mais rápidos e ao mesmo tempo mais eficazes de realizar determinadas tarefas em comparação ao que era feito no passado. Convença a si mesmo a importância de mudar. Se você não estiver convencido, se você não tiver com a ideia internalizada, vai ser difícil que a mudança parta de você. Substitua a palavra problema. Olha que interessante. Substitua. Tire a palavra problema do seu vocabulário e substitua pela palavra desafio. Você não tem problemas, você tem desafios. E é hora, mudança, você não muda sem inovação. Então é a hora da inovação. Então é preciso inovar. Se você não inovar, se você não agregar tecnologia ao seu trabalho hoje, você não vai andar. Mas eu sou... Não consegue. Você não consegue mais. É uma questão, não é nem mais de opção individual. É uma questão de você entrar no jogo. O jogo é esse. Não dá mais para você realizar só o rotineiro. Funcionários, colaboradores que ficam naquela mesmice vão ser ultrapassados por novas gerações de pessoas com iniciativa, com vontade, pessoas que buscam o diferencial, buscam o resultado por meio da inovação. É preciso ter a coragem para criar uma nova organização e se reinventar a cada dia que passa. Você precisa reinventar o seu negócio, você precisa recriar o seu core business a cada dia que passa. E a cada dia que passa, aqueles que estão dispostos a isso terão grandes surpresas. Eu não tenho dúvida, o mercado está pronto para isso, para aqueles que inovam e para aqueles que mudam. Muito bem, com isso nós encerramos a aula número 20. A aula 21 é quase que uma sequência da mudança. Nós vamos falar das bases para o futuro, que é onde eu trato se daqui a alguns anos, no pós-pandemia, o que será mais importante, processos ou pessoas? O que você acha? E com isso, nós vamos fechar na aula 21 essa temática. Quais são as bases para o futuro das organizações? Quais são as bases para o futuro
das futuras lideranças, tá bom? Então eu te vejo na aula 21, sempre relembrando, não espere passar muito tempo, volte logo para a aula, o conteúdo está aí à sua disposição para treinar, para reciclar, e a gente se encontra então na aula 21. Até já!